aí, meninas, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem, prazer, Leica Reis, e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou gravar 50 fatos sobre mim. Eu já deixei tudo anotadinho aqui. E eu espero que vocês gostem, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo. O meu nome é Leica mesmo, L-E-I-C-A, Leica, e não é artístico nem nada, é meu nome mesmo. Não foi os meus pais que escolheram, foi o meu irmão, e ele tinha 2 anos. Eu sou paulista e nasci na capital de São Paulo. Porém, já me mudei lá dentro de São Paulo mesmo, aqui na Bahia e no Paraná. Pra chutar baixo, eu já me mudei umas 15 vezes nesses 20 anos da minha vida. O meu maior sonho, vocês já sabem qual que é sair do Brasil e ir morar no Canadá. Ou só ir visitar mesmo, mas eu quero muito conhecer o Canadá. Não abordo muito esse tema aqui no canal, mas eu sou cristã e fui batizada na igreja evangélica no dia 11 de fevereiro de 2018. Ou seja, quase 6 anos aí que eu sou batizada. Eu nunca tive formatura em escola, sabe, a cerimônia de formatura. Eu nunca tive, nem no 4º ano, nem no 9º e nem no 3º do ensino médio, porque era pandemia e não ia ter do mesmo jeito. Porque a minha turma ia escolher viajar e não fazer a festa, então eu nunca tive. Tenho descendência italiana por parte da minha mãe. O meu avô, por parte da minha mãe, é italiano. E a gente tem descendência por conta dele. Já tive outros canais no YouTube, fora esse daqui, porém eu não estava preparada ainda para seguir em frente. Eu sempre excluía, porém esse eu não pretendo excluir, mesmo que um dia aconteça de eu parar de gravar. Eu não vou excluir porque tem vários vídeos que eu guardo com muito carinho e são parte da minha história, então eu não vou excluir. Porém, eu já tive outros canais, fora esse daqui que vocês estão assistindo. Amo cantar, amo música e, inclusive, esse canal, no início, era para ser só de cover, não era para ter vídeo desse jeito que eu estou gravando, era para ser só cover. Porém, depois eu fui mudando de ideia e fui colocando outros tipos de vídeo. Seguindo essa mesma linha aí de música, de cantar, o meu sonho de criança era cantar no programa Raul Gil. Eu amava assistir todos os sábados o quadro que ele fazia, né? Eu e as crianças. E meu sonho era cantar lá. Eu já fui para uma agência de modelos quando eu tinha uns 13, 14 anos. Porém, não dei início, né, na papelada nem nada, porque tinha o book e na época meus pais não tinham condições, né, de pagar o book. E então a gente parou. Hoje eu sou agenciada em outra agência, mas na época eu vou deixar o nome aqui porque eu não lembro mais. E outra que é mais conhecida, que é a agência Five, eu também fui inscrita, fui chamada, mas o mesmo processo também não vingou por esse mesmo motivo. Mas hoje, essa data, né, 2024, eu assinei um contrato com outra agência. Eu já estou fazendo cursos e é um contrato de 1 ano, mas já é bom, já é alguma coisa. Então vocês vão ver várias coisinhas que eu vou contar só mais pra frente. O meu esporte favorito é ginástica artística. Eu amo assistir. Eu já pratiquei durante um bom tempo. Sei algumas coisinhas ainda. Tô mais travada que antes, mas eu ainda sei algumas coisinhas. E eu amo assistir, eu amo acompanhar no YouTube, enfim, amo ginástica. Às vezes algumas coisas eu ainda faço assim aleatoriamente, parada de mão, abertura, espagate, ponte, essas coisas, porque é o esporte que eu mais amo, acho que desde os meus 10, 11 anos, que é o único assim que eu realmente pratiquei. Fora isso, eu gosto de natação também, mas não como um esporte, tipo de assistir competição, essas coisas.
Eu gosto mesmo de nadar. Então, seriam os dois esportes que eu mais me identifico: natação e ginástica artística ou olímpica, depende do modo que você conheça. Eu pego sotaque de lugares muito fácil, com muita facilidade. Mesmo que eu não esteja no lugar, se eu só assistir um vídeo de alguém que mora em algum lugar, eu pego o sotaque. Eu sou uma pessoa tímida e eu não gosto de conversar muito, principalmente com as pessoas que eu não conheço ou não tenho intimidade. Mas quando eu pego intimidade, gente, me segura, que eu saio falando mesmo. Então, eu não me sinto à vontade para conversar com todo mundo, mas você pode chegar também, conversar comigo, que eu vou tentar, vou me esforçar para ser o mais agradável possível, mesmo que eu esteja morrendo de vergonha. Meu louvor favorito é Boa Obra da Valesca Maíssa, é o que eu mais gosto de louvar, o que eu mais me identifico com a letra, o que eu mais gosto de ouvir. Então, se vocês não conhecem Boa Obra, pesquisem, conheçam, a letra é uma bênção maravilhosa e é o que eu mais gosto. Eu já trabalhei fora do meu ciclo familiar, que trabalho assim, a gente sempre começa dentro da família. Porém, o meu primeiro trabalho eu tinha 17 anos e foi ser babá, né? Eu cuidei de um menininho que tinha 1 ano e 6 meses, o nome dele era Saulo, e eu cuidei dele durante 6 meses. Depois, eu cuidei de uma menininha chamada Alice. Ela tinha 1 ano e 1 mês. Ela era todos, gente, eu amo todos. Mas eu fiquei muito apegada com ela. Não cuidei dela há muito tempo, infelizmente, porque eu tive que ir para São Paulo. Porém, quando eu voltei de São Paulo, eu fui trabalhar no Planeta Kids, né? Que é o parquinho. Vocês conhecem, eu tenho o último vídeo, o último vlog do dia que eu trabalhei aqui no canal. E era um parquinho, era cuidando de criança também, porém de diferentes idades. Então, ao mesmo tempo que eu estava cuidando de uma criança de 3 anos, eu estava cuidando de uma criança de 9, 10, 11 anos. Então, era muito diferente essa dinâmica, porém, o meu trabalho mesmo era como babá e de bebês. Com a Alice, eu fiquei somente até 1 ano e 5 meses dela, porque ela entrou na creche também. Eu fui no primeiro dia de aula dela, gente. Eu me senti a própria parte da família. Eu contei pra mãe dela que meu coração assim tava apertado de deixar ela na creche, mas eu tenho muito amor pelas minhas crianças, tanto Saulo quanto Alice e as crianças do PDK também. Eu amo todas. Eu sempre lidei muito bem com criança, então comecei a trabalhar como babá e porque eu quero fazer intercâmbio de au pair, que é basicamente ser babá em um diferente país, para uma cultura diferente da sua. E o que eu escolhi foi os Estados Unidos. Então, eu pretendo fazer o au pair. E para isso você precisava de uma certa quantidade de horas com crianças. E para minha experiência, eu pegaria o para cuidar de crianças e bebês, né, no caso, eu precisaria de uma certa quantidade de horas a mais com crianças menores de 2 anos. Então já tenho todas as minhas horas, até mais, e nesse quesito eu já estou qualificada. Por isso que eu fui babá. Gosto de aprender músicas em idiomas diferentes, e mesmo que eu não saiba, não entenda, eu gosto desse desafio de cantar em uma língua diferente. Tenho muita facilidade também com isso, mesmo não sabendo falar o idioma. Eu gosto de aprender música em japonês, em francês, italiano, hebraico, ucraniano, esses idiomas assim mais desafiadores, né, para quem fala português. Eu sei falar inglês e espanhol. Gosto de música em inglês e em espanhol também. Porém, eu sinto um pouco mais desafiada quando é um idioma assim não tão popular. Eu guardo, né, minha mãe no caso guardou e passou para mim depois ter essa recordação assim de uma roupa, né, um vestidinho que eu tinha quando eu era bebê, que foi feito pra mim. Era um conjunto, tinha chapéu, vestido e a calcinha, fazia parte, né, do conjunto. Porém, eu tenho guardado até hoje o vestido, é um vermelho assim. Eu não sei bem o material dele, porque eu não entendo.
essas coisas, mas é quadrinho crochê, mas não é crochê, eu tenho certeza. Porém, é nesses materiais assim, sabe? Não é tecido, tecido mesmo. E eu tenho guardado até hoje, ou seja, 20 anos depois, ele ainda está inteiro. Só o chapéu e a calcinha que eu não sei onde foi parar. Já chegou até mim o vestido. É uma recordação muito boa, assim, que eu tenho. Que um dia, quem sabe, eu vista ele, né, na minha filha e recrio uma foto que eu tenho, que vai ser muito especial também. Eu fui pra creche, eu tinha 4 meses e foi lá no Paraná. Quero muito conhecer o Beach Park lá em Fortaleza e o Beto Carreiro em Santa Catarina, que são os parques assim que eu aqui do Brasil, né? Que eu quero muito, muito, muito conhecer. Já fui no Hop Hari e no Magic City, lá em São Paulo. Mas eu quero muito, 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 muito conhecer o Beach Park e o Beto Carreiro. Eu considero a minha maior conquista até hoje o meu passaporte, porque só Deus e eu sabemos o sufoco que foi para tirar o passaporte, que inclusive já tem 1 ano e eu tô muito feliz com isso, eu sou muito grata até hoje. Assim mesmo, mesmo como se fosse aquele momento. Eu revivo todos os sentimentos como se fosse aquele dia. Eu sou muito grata a Deus, gente. Muito, 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 muito. Eu decorei o Salmos 23 com 7 anos, porque na minha escola tinha meio que uma tradição, assim. Não era colégio religioso nem nada. Porém, a nossa professora, né, da minha turma, falava, né, exigia basicamente pra gente escrever o Salmos 23 e ler toda vez que chegava na sala. E eu sei ele desde os meus 7 anos por isso. A minha cor favorita, todos da minha família sabem, é marrom e derivados. Então, independente do tom, eu amo a cor marrom, gente. Amo, não sei porquê. O carro dos meus sonhos é um Creta marrom. Eu me apaixonei desde a primeira vez que eu vi. Não tem muitos aqui na minha cidade, só por ele ser marrom também e o modelo, o designer do carro. Eu já me apaixonei e é esse, é um Creta marrom. Seguindo essa linha aí de carro, eu já fiquei presa em um carro quando eu era criança, por pura irresponsabilidade minha, e eu não conseguia sair e não conseguia abrir a porta nem nada. Tava sem a chave, foi um sufoco. Quase tiveram que quebrar o vidro. Durou aí alguns minutos. É o pavor da minha vida. Fiquei com trauma, mas isso é assunto para outro vídeo. A minha primeira e única, até o momento, experiência em andar de avião foi com 10 anos e foi da Bahia para São Paulo, quando eu me mudei a última vez lá para São Paulo. Então, meus pais vieram com a gente, eles já vieram de avião e comprou as passagens pra gente de avião para ir para lá. Pretendo viajar mais porque eu dormi basicamente o trajeto inteiro, de 2 horas e pouquinho. Então, a gente era para sair às 7 e saiu às 4. Então, eu dormi basicamente esse período todinho, não tenho tanta recordação. Pretendo viajar outras vezes. Já participei de 3 shows de talentos da minha antiga escola lá em São Paulo e ganhei os 3 em primeiro lugar. Primeiro foi um grupo de 6 meninas, né, contando comigo. No outro foi 4 e o meu último só tinha eu e a outra menina. E nos 3 a gente meio que fazia a coreografia em cima da hora e consegui apresentar perfeitamente, assim. E a gente ganhou em primeiro lugar nas 3 vezes. Tenho medalha, porque foi muito, muito, muito especial, gente. Tipo, em toda a escola, assim, a gente ganhou em primeiro lugar. Se eu fizer faculdade, ou fizesse faculdade, seria de psicopedagogia ou alguma coisa que envolvesse artes, né? Nesse sentido de artes cênicas, teatro, essas coisas. Porém, agora eu estava pesquisando alguns cursos e encontrei designer de interiores ou arquitetura. Então, esses dois também entram aí na lista. E se eu fosse fazer, se um dia, né, eu for fazer, vai ser um desses daí. Amo escrever e eu tenho muito mais facilidade em me expressar
quando eu escrevo do que quando eu simplesmente falo. Eu tenho simplesmente pavor de sapo, tipo, fobia mesmo. Não importa o tamanho, se é das pequenininhas, se é do grande, eu tenho pavor, eu choro, eu paraliso. Eu moro na roça, gente. Tem sapo toda vez que chove, às vezes nem chove e aparece sapo. A minha mãe também tem medo, mas ela é um pouco mais corajosa que eu. Eu simplesmente travo e começo a chorar quando vejo um. Eu tenho pavor, gente. Pavor. Eu tenho, até o momento, 18 sobrinhos e 2 sobrinhas netas. Ou seja, eu tenho irmãos que já são avós. Eu sou a última filha, a caçula, de 7 filhos da minha mãe. Ou seja, os outros todos são bem mais velhos que eu. Então, eu tenho muitos sobrinhos, mas não tenho contato com todos. Inclusive, eu tenho um particular muito grande, assim, com Deus, que eu já sonhei, eu sonho, no caso, antes de alguém da minha família descobrir que tá grávida. Eu sempre sonho, falo pra minha mãe, e não importa o tempo que vai passar, sempre vai vir um bebê. Eu não como carne, mas não é por nenhum motivo em específico, é porque eu só não gosto mesmo, né? Não é porque eu sou vegetariana, nem vegana, nessas coisas. Eu só não gosto mesmo. Eu nunca imaginei que isso aconteceria tão cedo, mas eu já encontrei uma seguidora aqui do canal, uma inscrita, que é de outra cidade, e por fim ela estava no parquinho. Quando eu fui visitar lá, ela conhecia uma das crianças que eu olhava, né? Então ela me reconheceu, a gente ficou muito tempo conversando, ela é uma fofa. Um beijo pra você se você tá assistindo. Eu amei conhecer você. E eu nunca imaginei, gente, que isso aconteceria tão cedo. Já usei aparelho fixo durante um tempo, porque eu tinha dentes aqui separado. Então coloquei aparelho fixo. E eu mesmo que tirei na minha casa, porque eu enjoei. E eu só fui no dentista mesmo para tirar a resina. Mas o aparelho em si, eu que tirei em casa. Até o ano passado, né, 2023, eu nunca tinha pintado o cabelo de fato, assim. Mas eu era loira, 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 loira mesmo, até meus 4 anos de vida. Depois escureceu, normalmente, assim. E ano passado que eu comecei a pintar. A minha meta, assim, aqui no canal, a mais baixa, assim, ou a maior, não sei, é chegar em 100k e conquistar, né, a placa de 100 mil inscritos. É o que eu mais quero, que eu tô trabalhando para isso e me esforçando para trazer conteúdo aqui para vocês e bater essa meta de 100k e conquistar, né, a placa, tão sonhada placa de 100 mil inscritos. Então convido você a me ajudar. Tenho muita facilidade em memorizar as coisas. Então gravar coisas e memorizar. Eu tenho muita facilidade com isso. Por isso que eu queria fazer artes cênicas e ir para esse meio, esse ramo aí de atuação. Meu melhor ano na escola, referente a tudo, em todos os aspectos, foi o primeiro ano do ensino médio, em relação mesmo a desempenho, essas coisas. E a que eu mais tenho lembrança de várias coisas que aconteceram foi esse primeiro ano do ensino médio. O resto foi decadência. Inclusive, da época de escola, lá de São Paulo, eu só tenho uma amiga que é daquela época, desde o 6º ano até hoje. O nome dela é Evelyn, eu já falei dela aqui no canal, e é a única que eu tenho de fato contato. Eu tenho algumas pessoas ainda na minha rede social, porém eu não tenho mais contato com elas, só mesmo com a Evelyn. São 10 anos de amizade, tem nem mais graça parar de falar mais. Aqui no YouTube eu só acompanho o canal da Flávia Kalina e da Sarah Kellen. São nichos basicamente que o mesmo, porém abordam temas diferentes. Então a Flávia, por ter esse ramo aí de educação infantil e de lidar com crianças, e a Sara por esse meio de roça, sítio, essas coisas. Então, são os únicos 2 canais que eu de fato acompanho aqui no YouTube. Eu não tenho e não uso WhatsApp e nem Facebook. Tem quase aí
um ano e pouquinho que eu posto vídeo frequentemente, porém eu ainda sou muito tímida para gravar em público. Eu sou muito grata a Deus pela infância que eu tive e eu espero, no fundo do meu coração, proporcionar a mesma ou até mesmo melhor para os meus filhos no futuro. Já quis estudar em colégio interno porque eu assistia Rebelde e vocês sabem, Rebelde se passa em um colégio interno e eu queria muito porque eu assistia. Então, criança é influenciável, gente. Cuidado com o que os seus filhos assistem, porque mente de criança é muito influenciável, muito. E meu sonho sempre foi esse, estudar em colégio interno, porque Rebelde se passava no colégio interno e pra mim era a mesma coisa. Sempre moramos em cidade, porém em qualquer folguinha, qualquer coisa, a gente tava em uma roça, em um sítio, em algum lugar nesse sentido, porque meu pai sempre gostou. Então, às vezes, a gente tinha que sair da escola mais cedo, dia de sexta-feira, para pegar o transporte para ir pro sertão, quando a gente morava aqui na Bahia. Amava ir pro acampamento da igreja em São Paulo, porque era num sítio. Então a gente acabava sempre estar no meio, assim, da natureza. Até o ano passado, ano retrasado, na verdade, que a gente foi morar no sertão, mas não chegou a ser, acho que nem um ano. E a primeira experiência de fato de morar mesmo em sítio é essa dessa casa, então por isso que eu mostro tudo pra vocês. Então eu espero que vocês acompanhem também essa jornada. Eu tenho memória afetiva, seja com lugares ou pessoas. E o último agora para finalizar, esse também é bem mais pessoal, que é o fato de eu ter esse canal que vocês estão assistindo como um ministério. Sim, apesar de não ser do ramo, né, cristão e nem nada, trato como se fosse o meu ministério. Então eu oro para gravar vídeo, eu oro quando eu posto vídeo, eu oro pelo canal em si, eu oro pelos inscritos, então pela vida de vocês, pela família, pelo lar de vocês. Eu sempre oro, de fato, esse canal como um dos meus ministérios. Então eu sempre agradeço muito em cada conquista, seja ela pouca ou grande. Então agradecer muito quando cheguei a 50 inscritos, a 100 inscritos. Estamos quase em 200 inscritos. Então, a cada conquista, gente, a cada conquista eu celebro, eu agradeço, como se fosse uma coisa assim maior que existisse. Eu me sinto um pouco mais próxima de Deus dessa forma. Tento sempre estar aqui para vocês, respondendo dúvidas, ajudando de alguma forma. Então, eu me sinto bem com isso, sempre aberta para falar de Deus para vocês, independente do vídeo ou do tema. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e não se esqueça de conferir a descrição do vídeo. Tem o link do meu Instagram, se você quiser seguir. Beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!